boa tarde, boa noite, galera. Rodrigo aqui de volta. Vamos para mais uma aula de Python. Hoje a gente vai tratar sobre tipo de dados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, alicerçar um pouquinho mais nosso conhecimento nessa questão, para que a gente possa cada vez mais aprofundar os nossos conhecimentos. Muito bem. Nas aulas passadas a gente falou um pouquinho mais sobre tipo de dados, demos uma revisão geral, né, uma visão geral sobre strings e números e tal, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Quais são, então, os tipos de dados encontrados na linguagem de programação Python e na maioria das linguagens, né? Nós temos o tipo de dados string, o int, o tipo de dados ponto flutuante ou decimal, que é o float, o booleano, verdadeiro ou falso. Nós temos listas, tuplas, dicionários, tudo isso são tipos de dados que a gente pode tratar, ok? E a gente começou a falar um pouquinho sobre string na aula passada, né? E só para recapitular isso também, uma string é simplesmente uma série de caracteres organizados sequencialmente. Tudo que estiver entre aspas é considerado como string. A gente viu isso tudo nas aulas anteriores, tá? Mas por que eu estou trazendo isso de novo, só para a gente recapitular? Porque é importante a gente entender que, como a explicação diz, eu tenho uma sequência de caracteres organizadas uma ao lado do outro. Cada letra é identificada por uma posição que inicia-se em 0, tá? Então eu tenho a nossa posição que é iniciada em 0, e isso vai fazer com que eu tenha um índice, né, vamos dizer assim, para que eu possa recortar essa informação futuramente, tá? Vai ser em algum momento da sua programação, vai ser em algum momento que você vai precisar coletar especificamente uma letra em uma determinada posição, tá? E isso é totalmente possível dentro do Python. A gente vai ver na prática isso, tá? Mas como que se dá isso, né? A gente tem aqui, eu montei um esqueminha para vocês entenderem que ele é composto dessa forma na sintaxe, ó. Eu tenho a variável, tá? E aí eu tenho o colchete aqui, que ele vai fazer com que eu tenha dentro dele a posição inicial e a posição final que eu quero apresentar, tá? E quando a gente fala de posição inicial e posição final, é justamente cada letra da nossa string, tá? Da nossa variável, iniciando sempre em 0, ok? Muito bem, além disso, nós também temos dentro das strings ainda os métodos, né? O que são os métodos? São ferramentas ou são funções dentro da string que eu posso tornar todas as letras maiúsculas, todas minúsculas, remover os espaços à direita, à esquerda, e a gente quebrar a linha da tabulação. A gente vai ver isso tudo de uma forma como ele é apresentado hoje, de uma forma mais detalhada, tá? Nós vamos ver também os tipos de dados de operação, né? Os números e operações, né? A gente vai falar sobre soma, subtração. A exponenciação, ela é apresentada com dois asterísticos, tá? A multiplicação com um asterístico só. A divisão com uma barra. A divisão exata com 2 barras. E o resto da divisão com percentagem, tá? Isso tudo a gente vai fazer agora. A gente vai ver como isso se dá na prática, ok? Então vamos lá para o nosso VS Code. Muito bem, nós já estamos então no nosso VS Code, tá? A gente já está com a nossa pastinha de trabalho aberta, nosso passo de trabalho aberto, já temos 2 arquivos aqui. Vamos criar o próximo, clicando sempre em novo arquivo, tá? Vamos colocar aula 03.py. Muito bem, criamos a aula, vamos ocultar aqui no explorador, nosso explorador de arquivos, e aqui a gente já tem a nossa tela para a gente poder começar a programar. Então, nós vimos na aula passada a variável. A gente vai definir uma variável aqui de nome, tá? Vamos colocar um texto aqui qualquer, vamos colocar Joaquina, como a gente viu no exemplo, tá? E eu vou dar um print e o nome da nossa variável, tá? Vamos executar o terminal aqui. Só para lembrar, a gente tem os 3 arquivos. Vamos digitar aqui Python aula 03, tá? Aula 03.py. Muito bem. E aí ele imprimiu. Então a primeira questão que a gente viu foi sobre imprimir, ou melhor, capturar
a posição, né, de cada letra ou de cada dado que a gente tem, né? Então, eu vou colocar aqui, como a gente viu no exemplo, ele começa sempre contando no zero. Como que eu faria para imprimir cada uma das posições? Então, eu vou fazer como o exemplo nos disse. Ele disse para colocar a variável, abre e fecha o colchete, e aí eu tenho os 2 pontos. Os 2 pontos eu determino o inicial antes e o final depois. Então, vamos supor que eu queira imprimir da posição 0, ou melhor, colocar da posição 3 até a posição 7, ou melhor, até a posição 6. O que ele vai imprimir para mim? Vamos executar de novo. Ele imprimiu o key de Joaquina. Vamos contar aqui então quantos ele tem. Ó, tem 0, 1 que é o O, 1 que é o O, 2 que é o A, e inicia em 3. 3, 4, 5, 6. Aí você vai perguntar, poxa, Rodrigo, mas não imprimiu o N, mas o último caractere, a última posição, ele não imprime mesmo, tá? Ele sempre considera -1, ok? Se você quisesse imprimir a posição 6, eu posso colocar aqui o 7. E aí ele vai imprimir a 6ª posição do caractere, olha só, tá? Dessa forma eu tenho a impressão dos nossos caracteres, tá? Uma outra questão que a gente viu foi com relação aos métodos, né? Nós falamos sobre os métodos. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, o método upper. O método upper, sempre quando eu colocar um método, eu preciso colocar o parênteses, abre e fecha parênteses, tá? Então eu vou limpar a tela aqui, vamos executar de novo. Tudo que eu digitei, quando eu coloco o método, ele passa a ser maiúsculo. O método upper, ele traz os caracteres maiúsculos. Se eu colocar lower, e aí ele vai trazer todos os caracteres minúsculos. Perceba que eu digitei o J com maiúsculo, ele trouxe com minúsculo, tá? Um outro método que eu tenho aqui é o title. O title, ele traz a primeira letra, né? Ele traz a primeira letra em maiúsculo. Aqui não mudou, mas deixa eu alterar aqui o J. Colocar o J em minúsculo, aí você vai ver que ele transformou em maiúsculo. Mas isso aqui, ele não altera, tá? Ele faz com que seja apenas no momento de impressão. Olha só, se eu colocar nome aqui de novo, para imprimir, e colocar, vamos colocar aqui o maiúsculo, o N maiúsculo também, só para vocês verem a diferença, tá? Olha lá, eu tenho o Joaquina que está como title, ele organizou, e os outros demais caracteres embaixo, como ele imprimiu somente a variável em si, ele mantém do jeito que ela foi escrita, ok? Agora vamos imaginar que aqui no Joaquina, além de ter o nome trocado com essas letras esquisitas, eu tenho espaços, né? Tanto esquerda quanto direita do nome, tá? Outro método muito utilizado que a gente pode perceber ou utilizar dentro do Python é com relação aos recortes a remoção, né, na verdade, de espaços tanto à direita quanto à esquerda, tá? Então eu tenho os métodos aqui de rstrip, tá? Que ele vai fazer com que eu remova os espaços. Eu vou só imprimir aqui a variável do jeito que está e depois embaixo de novo. Eu vou executar aqui então. Aqui não deu muita diferença, a gente vai ver já o resultado disso em uma frase, tá? Então vamos colocar aqui, então, por exemplo, para ficar mais explícito e mais fácil você visualizar, eu vou colocar aqui o print, vou colocar um F e aspas. Lembra que o F é de função string, para a gente poder adicionar as variáveis dentro de uma mesma linha de print, tá? A gente viu isso na aula passada também, tá? Então vamos colocar aqui, olá. Olá, vou colocar assim, olá, abre e fecha o chaves. Olá, fulano, seja muito bem-vindo de volta. Ok? E aí eu vou inserir aqui a nossa variável, perfeito? Vamos ver como que isso sai.
só para você poder identificar. Olha só, aqui então eu tenho os espaços, ó, tanto antes do texto quanto depois do texto, tá? Se eu aplicar então os métodos, vamos colocar pelo rstrip. rstrip abre e fecha o parênteses, ó, e aí eu executo de novo. Perceba que aqui embaixo, ó, já está diferente, ó. Ele eliminou, tá vendo a diferença de espaço? Ele eliminou os espaços à direita da letra da palavra ou da variável, né? Agora vamos usar a função lstrip ou leftstrip, como se queiram. Olha lá, ó. Ele eliminou os espaços que havia antes da palavra, ok? Muito bem. E aí eu tenho a opção de strip apenas, que ele elimina os dois espaços e aí junta a frase normal, tá? Por que isso é importante? Quando imagina você tendo um cadastro de usuário em que o usuário digita um texto ou o próprio nome, tá? E aí ele pode colocar espaço antes do nome, enfim, qualquer outra coisa que futuramente pode dar problema para você pesquisar esse nome. Então, quando você usa esse método, você elimina os espaços, ok? Muito bem, a outra questão de texto que a gente viu foi o quebra de linha, que é o /n, tá? Se eu colocar o /n e mandar executar, você percebe que ele quebrou as linhas aqui, ó, tá? E tem o tab, que é o /t, tá? /t, ele vai fazer a nossa tabulação de texto, ó. Perceba que ele criou uma tabulação de texto aqui, ok? Nós vimos também, então, os operadores numéricos, né? As somas, multiplicação. Vamos fazer aqui, então. Eu tenho, vamos colocar aqui, apagar isso aqui tudo. Vou colocar aqui N1 igual a 10. N2 é igual a, sei lá, 5. E resultado. Resultado recebe 0, tá? Muito bem, agora vamos fazer a nossa soma, tá? Eu quero fazer então a soma normal, né? N1, a gente viu isso na primeira aula, mas só para a gente recapitular agora de forma mais clara, né? Eu posso fazer dessa forma ou posso fazer da seguinte forma, atribuindo o resultado a uma variável, tá? E posso mandar imprimir também direto a soma ou apenas a variável, como a gente pode colocar assim, tá? Print, vou colocar resultado, ok? Vamos lá, executando, ó. Então, tanto faz, eu posso usar esse método aqui, essa fórmula aqui, fazendo a conta direto com um print, ou posso utilizar ele fazendo ele ser salvo em uma variável e depois eu imprimo essa variável, tá? Outra questão que a gente viu foi com relação as contas, né? Nós vimos então multiplicação, vimos soma, vimos multiplicação, tá? 50. Vimos o que? A exponenciação, tá? A exponenciação com duas multiplicações, né? Dois asterísticos, tá? Que mais nós vimos? Vimos a divisão, divisão normal, né? A divisão de um número. Vamos executar, deu 2.0. A divisão exata, que aí ele vai dar o resultado exato sem considerar a vírgula, tá? E o resto da divisão, que é o percentual aqui no qual a gente vai ter, tá? O zero, que seria o resultado do resto de uma divisão, tá? Muito bem. É interessante a gente ver agora, então, como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer contas, né? Ou melhor, pedir esses dados, né? Quando eu tenho uma variável na qual eu sei o que ele vai nos representar, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, para mim, solicitar o dado para o usuário dentro do Python, eu vou utilizar a expressão input. A expressão input, ela se escreve assim, input, tá? Eu abro e fecho parênteses, e aí eu posso determinar uma frase, um número. Só que quando eu estou trabalhando com número, eu tenho que dizer para ele o tipo. Pode ser o int input, que aí eu vou trabalhar com números inteiros, tá? Ou então pode ser o float. Eu posso determinar também como float, e aí eu coloco float input, tá? E aí eu digo para ele o nome. E dentro dessa questão de solicitar um input, eu posso colocar uma frase. Por exemplo, informe o valor de N1.
coloquei um espaço e embaixo eu vou colocar a mesma coisa. Vou colocar o float, input, informe o valor de N2, tá? Vamos colocar aqui, o resultado seria a multiplicação, tá? Então, do N1 vezes N2, tá? E aí embaixo eu vou dar o meu print, resultado. Ou melhor, vamos fazer uma coisa mais elaboradinha, ó, fstring ou resultado de N1 vezes N2, ou você pode até colocar assim o X, né? Como a gente já está acostumado no modo comum. É igual a, e aí eu ponho o resultado aqui. Quando eu quiser também, eu posso alterar dessa forma o resultado de, aí eu coloco o valor que o usuário vai informar para a gente, né? Então eu posso colocar aqui o N1, tá? E o N2. Isso tudo porque a gente usou o fstring lá no começo, ok? Então eu estou dizendo para ele, pedindo para o nosso cliente, o nosso usuário, informar o valor de N1, informar o valor de N2 e o resultado ele vai fazer, vai somar, vai multiplicar esses dois valores e aí depois eu posso fazer o resultado disso impresso na tela, tá? Então vamos executar aqui. N1, vou colocar 2.5 e 3.5. O resultado de 2.5 vezes 3.5 é 8 vezes 8.75, tá? Se eu quiser alterar esse cálculo aqui, vamos colocar a divisão. Aí eu coloco o valor de N1. Eu esqueci de alterar o texto, mas tudo bem. O valor de N1 é 7 e o valor de N2, 3. Ó. Ele fez, na verdade, aqui ele fez a divisão, né? Mas eu acabei esquecendo de alterar aqui. Mas aí é uma questão de texto apenas. A gente sabe que o cálculo veio exato. E até é interessante a gente tocar nisso, porque entenda que o Python, quando ele não houver erro de sintaxe, ele vai processar o que você está pedindo. Você perceba que não houve um erro de sintaxe, houve um erro de lógica, né? Eu mandei imprimir, talvez, lógico como queira, mas eu mandei imprimir com um X aqui, mostrando que eu estou fazendo uma multiplicação, só que na verdade estou fazendo uma divisão, tá? E ele não vai comparar se você errou o texto ou não, perfeito? Então isso que a gente viu aqui é uma maneira de você trabalhar com números, textos e divisões, tá? Com isso já dá para a gente fazer muita coisa já. A gente já viu bastante coisa e a partir da próxima aula a gente vai falar sobre listas, tuplas e dicionários. E aí a gente começa a entrar numa questão muito interessante que é a dos programas e executar grandes programas também. Tá? É importante você fazer os exemplos que a gente está propondo aqui, que é com base no livro do curso intensivo de Python, para que você realmente possa sair daqui aprendendo. Tá? Uma outra coisa só para a gente poder finalizar essa aula são com relação aos comentários dentro dos programas. Vai existir em algum momento que, como você vai fazer vários programas, você vai precisar colocar comentários na sua linha de código para que futuramente você ou até mesmo outras pessoas possam fazer manutenção no seu programa, tá? Como que você faz o comentário, ok? Comentário você vai fazer da seguinte forma, você vai colocar sempre o hashtag, ou sustenido, ou jogo da velha, como queira, tá? Iniciou a linha com esse caractere, tudo que você digitar ali, ele não vai afetar nada no funcionamento do seu código, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui captura, ou melhor, solicita a entrada de dados, tá? E aí eu vou colocar aqui embaixo um outro comentário, efetua o cálculo. E eu estou dizendo para ele o que faz a linha de baixo, tá? A próxima, tá? Realiza o print dos dados calculados, ok? Se eu executar o meu programa, posso até alterar aqui agora, se eu executar o meu programa, você vai ver que ele vai executar de maneira clara
e simples, tá? 7.5 e 2.0. Vamos ver? 3,75, tá? Então, os meus comentários, eles não vão fazer, não vão alterar a lógica, ou não vai dar nenhum problema na minha linha de código, tá? Uma outra questão muito interessante, quando você tiver mais de um comentário, ou quiser fazer algumas coisas, a gente vai ver também mais para frente um pouco, mas só para você entender agora, existe uma outra maneira de você fazer comentários longos, que é com relação aos 3 aspas, tá? Você coloca 3 aspas e tudo isso aqui se torna um comentário, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, esse código calcula o valor de dois números, tá? Perfeito. E aí eu posso executar o meu código normal e ele não vai dar problema para mim, ele vai executar de uma maneira tranquila e perfeita, tá bom? Vamos fazer o exercício que está proposto no nosso livro de Python. Muito bem, então a gente vai fazer agora o exercício proposto. Ó. O primeiro, então, é armazene em uma variável o nome de uma pessoa e apresente uma mensagem com o nome armazenado. Apresente o nome armazenado no exercício anterior em letras maiúsculas, utilize os métodos que a gente viu, inclua os espaços em branco no início e no final do nome, e lembre-se de usar o /t e o /n para quebras de linha. Exiba o nome de modo que os espaços em brancos em torno do nome sejam mostrados e em seguida exiba o nome usado em cada uma das 3 funções de remoção, o lstrip, rstrip e o strip. Ok? Gente, dessa forma eu me despeço por aqui, mais uma aula. Aproveite, faça os estudos, faça os exercícios. Eu não sei quando você vai estar vendo esse curso, essas aulas, mas provavelmente terão mais aulas aí para frente, tá? E se você está acompanhando no momento que essas aulas estão sendo produzidas, logo mais a gente volta com mais aulas de Python para você poder se desenvolver. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda e motiva a gente, ok? Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima!